Tem um ditado bem famoso que diz que todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas ninguém vê os tombos que eu levo. E eu faço uma associação disso da vida do empreendedor, né? Porque todo mundo acha que a vida do empreendedor é um glamour danado, né? Que envolve muito dinheiro, mas ninguém vai ver a conta bancária lá, que muitas vezes ela é extremamente apertada, né? Ou seja, o futuro reserva ao empreendedor, né? Ele ganhar muito dinheiro, mas muitas vezes a realidade ela é uma realidade bem dura, né? Com pouca grana. Então é sobre isso que a gente vai conversar, como lidar com essa situação, né? Do ponto de vista tanto dos investidores quanto dos próprios empreendedores. Bora lá? Ricardo, quantas festas assim de família, de alguma festa dos filhos, o cara te pergunta o que você faz da vida e você fala, eu sou empreendedor, eu tenho, né, tenho uma startup, você fala alguma coisa assim, e os caras já te olham e falam, vixe, esse deve ser rico, esse daí já tá com a vida ganha, né? É comum acontecer esse tipo de coisa ou não? Olha, acontece pouco, porque dificilmente quando eu me apresento de primeira, eu me apresento como empreendedor ou como sócio de algo. Normalmente eu falo, eu trabalho na Hamper, né? E aí se o papo fluir, tiver mais confiança, ou a pessoa tiver alguma coisa a ver, eu até revelo que eu sou um dos sócios da empresa ou alguma coisa assim, mas naturalmente muita gente que me conhece sabe que eu empreendo, né? E por alguma razão na nossa sociedade a gente tem uma associação quase que quem empreende ali fala, então agora é patrão, né? Então tá montado no dinheiro, me arruma um emprego pro meu filho que tá lá em casa fazendo nada, né? Tem um pouco dessas questões, mas mal sabe a galera, né? Que acho que muitas vezes quando você empreende, você assina um voto de pobreza que a gente fala ali, pelo menos por uns bons anos, né? Sim, sim. Queria a gente, né, que só o ato de empreender ali já tornasse a gente imediatamente ricos, né? Tava todo mundo fazendo isso. Mas tem muitas vezes a dificuldade que você tem até de explicar o que faz, né? Eu também simplifico assim, eu tentar explicar, nem minha mãe sabe direito o que eu faço, né? Então, Não, no seu caso é mais difícil é mais ainda. difícil ainda. Conselheiro, você faz o quê? Então, eu falo, o que você faz? Eu sou engenheiro de computação. Pronto, que é a minha formação. Acabou. Sim, Legal, você trabalha com computação trabalha com tecnologia. Pronto. matou Para ali. simplificar, porque senão, cara, é uma complicação, né? Sim, sim. Mas legal, e você, assim, mas existe um pouco, quando você fala, né, para alguém ou alguém da família, existe um pouco essa sensação, achando que você já está com a vida ganha, que porque está numa startup, ou seja, existe essa associação do startup e pô, tá rico, já tem alguma coisa, ou se ainda não é, vai ser rico. Sim. Eu acho que de alguma forma sim, né, as pessoas associam. As pessoas mais próximas, naturalmente, que vivem da jornada contigo, têm uma compreensão melhor. Mas O eu acho arroz e que para feijão quem que você olha come, de né? fora, sabe bem o arroz e feijão que eu como. Acho que quem tá um pouco de fora, eu acho que os meus pais, por exemplo, já têm um pouco mais de dificuldade de entender. Não é possível que você tenha empresa há tanto tempo. Onde você tá escondendo dinheiro, né? Mas a gente já falou isso também em outros episódios, né? Eu acho que a forma como a banda toca em startup é um pouco diferente, né? A gente tinha um pouco do estereótipo, talvez até ali anos 90, que, né, a figura do empresário ali, né, de alguém que, pô, construía muito dinheiro, tava quase que em uma outra casta ali, né, quando a gente olhava, né, tem o empresário e tem o funcionário e um desnível muito grande mesmo, né, de quem é o patrão e quem não é. Eu vejo hoje em ambientes de startups é uma coisa, eu não vou dizer muito mais horizontal, né, porque não é, mas tá muito mais misturado. Eu acho que quem empreende com startup tem ou deveria ter mais clareza de que é uma jornada muito mais mirando médio e longo prazo, né? Quando a gente tá falando em liquidez, em construção de patrimônio, definitivamente não é a carreira que vai te construir a remuneração mais rápida, né? Vamos lá, então. Bora lá. A gente, enfim, escolheu falar de mais um assunto aí que não é moleza de falar, né? A gente começou aí na introdução com essa brincadeira. Eu acho que não é difícil que as pessoas que estão de fora associem, né? Que quem empreende tem muito dinheiro, mas a gente que está do lado de dentro da indústria sabe que founders que já ficaram ricos ou ricas ainda é uma exceção, infelizmente. De um lado se torna o game
mais interessante, né? Porque eu acho que você tem que realmente persistir e fazer por merecer. Talvez tenha alguns sortudos aí que são exceção da exceção, que vão acabar realmente acertando um veio ali, ganhando dinheiro relativamente rápido, mas a gente sabe que para a maioria não é assim. A maior parte dos empreendedores e empreendedoras precisam investir uns bons anos ali da vida deles para construir um patrimônio relevante e principalmente conseguir transformar esse patrimônio que muitas vezes está em forma de cotas em liquidez, né, para poder usufruir disso. E até falando em liquidez, né, 1 ou 2 episódios para trás, eu e o César, a gente destrinchou um pouco as estatísticas do mercado de venture capital e a gente vê que evento de liquidez também é uma exceção, né? Muita gente pensa assim, poxa, vou construir a empresa para vender daqui a uns anos, mas as estatísticas que a gente analisou demonstram que empresas que fazem IPO é 0,2% das empresas, e mesmo aquelas que encontram uma saída para um M&A, dá 5% do total de empresas. Então a gente vê que, além de ser um cenário mirando médio e longo prazo, as probabilidades e as estatísticas elas não jogam tão a favor. Portanto, o que a gente acaba vendo, e é um pouco da temática do episódio, são muitos founders que são ricos no papel, porque são founders que têm participação em empresas, muitas vezes com valuations milionários e públicos, porque né, é feita a rodada, não é um número mentiroso, é um número real, mas que aquele valuation ele ainda está em forma de cotas e não em forma de dinheiro na conta da pessoa física, o que é algo bem diferente, né? A gente acaba vendo um pouco dessa relação que é normal, a pessoa ela já é rica em tese ou rica no papel, mas é um dinheiro futuro e no dia a dia ela ainda vive uma vida bem frugal. E, enfim, se você está nos ouvindo aí pelo Startups and Downs, a gente tem esse programa focado em abordar a jornada empreendedora com a ambição de ser o podcast de cabeceira aí de quem empreende. A gente fala sobre os desafios da jornada, olhando de vários ângulos, falando sobre muita coisa que não está pública. Dentre elas, a gente gosta bastante de trazer à tona o assunto da remuneração de quem empreende para ajudar essas pessoas também a tomarem boas decisões no seu caminho. A gente tem vários episódios falando disso e de outros assuntos, são mais de 100 episódios, dá uma olhadinha aí no nosso feed do Spotify, que até o episódio 99 a gente gravava só em áudio, está disponível apenas no Spotify. A partir do episódio 100 a gente começou a gravar em vídeo também, então estamos no Spotify e no YouTube. Garante que você já está seguindo a gente com o sininho ativado, que já deu 5 estrelas para a gente ali no Spotify. E principalmente compartilhe o programa com outras pessoas que você eventualmente conhece, que estão nessa jornada empreendedora ou que ambicionam um dia adentrar nessa jornada empreendedora, porque certamente tem algum episódio ali que vai ajudar você na sua jornada, que pode ajudar outras pessoas que você conhece também. E aí, César, caindo para dentro aí do episódio, acho que vale a pena, a gente já fez episódios especificamente dedicados a falar como que um founder constrói a sua remuneração, seja por conta própria, seja concatenando isso com o conselho. Mas eu acho que vale a pena a gente dar uma breve pincelada assim, de introdução aqui dentro do episódio para trazer a realidade, e aí a gente segue estressando um pouco mais essa temática e como administrar isso, né? Ser rico no papel e durante uns bons anos ainda pobre na vida real. Eu acho que aqui a questão, Ricardo, que a gente vai comentar, lógico, tem visões mais pessoais, né? Ou seja, eu tenho algumas visões, você também, a gente vai passar um pouco, né, da nossa interpretação quanto a isso, mas eu acho que aqui não existe muito certo e o errado, existe o que é combinado não é caro. Então, eu acho que na relação entre esse empreendedor que está ali tendo vários chapéus, executando vários chapéus dentro da empresa, e os seus investidores, e como eles encaram o trabalho desse empreendedor e como ele vai ser remunerado, é um acordo. Uhum. Então esse acordo precisa ser bem desenhado. Então aqui é muito mais da gente tentar trabalhar quais são os aspectos que você precisa tomar cuidado ou a expectativa real que você precisa ter, porque
é sempre essa frustração. Existe muito essa frustração de que, cara, poxa, eu sou rico no equity, mas eu não consigo transformar isso em nada ali, não consigo trocar de carro, eu não consigo pagar um colégio melhor para os meus filhos, de repente, ou seja, eu não consigo fazer uma viagem que eu gostaria, porque efetivamente, cara, eu não tenho nenhum tipo de liquidez, basicamente o que eu recebo é para eu conseguir sobreviver, né? Então, esse é um cenário muito comum que a gente ouve de empreendedores. Então, se isso é um incômodo, ele precisa ser trabalhado. Sim. Então, esse é o primeiro ponto, né, que eu gostaria de deixar bem claro, mas não existe regra, existe o combinado, né? Eu acho que da remuneração do founder, a gente já falou isso várias vezes, né? A primeira questão que tem é que o founder, ele é um monte, que nem aquele filme Fragmentado, que tem um monte de gente, né? Um monte de personalidades dentro de uma só pessoa, né? Porque ele é o executivo, ele é o presidente do conselho, ele é o fundador, ele é um acionista. Então, cara, ele tem uma série de papéis ali, né? Papéis ali, que ele acaba realmente tendo um conflito, e não é um conflito só com ele, né? É um conflito com os outros stakeholders, né? É normal que, por exemplo, vamos fazer várias situações, que numa reunião com os executivos, ele queira imperar a opinião dele, não é porque ele é o CEO, mas porque ele é o dono da empresa. Então, muitas vezes, ele excede o papel que ele está exercendo ali de CEO numa conversa e ele se apropria do papel de dono da empresa e ele impõe alguma coisa. Aí, quando ele está no conselho, ele muitas vezes quer que todo mundo o encare como o papel do CEO que precisa ser remunerado daquela forma como um CEO e não o sócio majoritário da empresa, que ele é o sócio majoritário da empresa. Então, ou seja, todas essas situações que ele se coloca, ele tem que tomar muito cuidado, porque ele não pode utilizar essas situações ao seu bel prazer. Eu posso ser, então, o executivo, e o executivo, se eu fosse contratar alguém de fora do mercado, esse alguém de fora do mercado deveria receber um salário, deveria ter todas as condições, né, para poder exercer a sua tarefa. Agora, a empresa tem condição de pagar uma pessoa dessa? Talvez esse seja um ponto importante, né? O quanto que a empresa tem condição de pagar. Então, o que eu digo assim, se você é um empreendedor e a empresa não tem condição de pagar um salário de mercado para alguém, cara, tá no game. Acho que você tá investindo ali porque, cara, não tem como a empresa pagar. Né? Então, você tá ali vivendo o dia a dia da empresa e você sabe que você está recebendo um pouco menos porque você tem uma possibilidade de ganhar muito ali no teu equity, né? Mas isso no longo prazo não é uma situação ideal. E eu estou falando um pouco das minhas crenças. Sim. Né? Isso vai gerar um pouquinho de desconforto. Se você tiver o critério de que a empresa tem condição de pagar um salário melhor, um salário compatível com o mercado, cara, por que não discutir de ter um salário compatível com o mercado? É aí que começam os problemas de o empreendedor pobre, né? Ou seja, pobre na conta e rico no equity. Por quê? Não é um voto de pobreza que tem que dar. Então, se a empresa tem condição de pagar um salário decente, um salário que está compatível com o mercado, por que não pagar para esse founder? Aí o argumento contrário, para mim, é muito ruim. Não, mas ele já é sócio da empresa, ele vai ganhar muito dinheiro. Cara, não tem nada a ver. Ele ter essa participação e falar que ele não vai ganhar por causa disso. Até porque se ele não tiver como viver até lá, ele nem chega nesse dia que ele vai ganhar muito dinheiro, né? Ele nem chega. E eu encaro que para o próprio investidor isso é um risco. O que eu não gosto é assim, por exemplo, se eu for fazer um investimento na empresa e eu vejo que uma boa parte do valor que vai ser colocado é só para pagar o salário do empreendedor, cara, eu fico um pouco ressabiado, porque eu falo, cara, eu vou colocar o dinheiro, eu sei que ele precisa, mas eu não sei se eu tô afim de só remunerá-lo, né? Só ele é boa parte do dinheiro para fazer a empresa crescer. Mas também não quero que ele viva na miséria. Então precisa se achar um equilíbrio aqui desse negócio. Mas quando a empresa já está indo muito bem, né? Ou já está indo bem, não precisa ser muito bem, mas ela já tem condição de pagar o salário, cara, ajuste o salário. Né? Ajuste o salário. Aí você fala, pô, mas e bônus? Que aí é a remuneração fixa. E bônus? Cara, eu acho que bônus, da mesma forma, se as outras pessoas estão recebendo por conta da performance da empresa, será que não dá para se criar um mecanismo com os sócios de se pagar um bônus pela performance que entregou? O resultado construído. É pegar uma parte do resultado construído e você bonificar. Ah, não, mas ele é founder. Também é um argumento errado. Ele também é executivo.
Então, eu não estou remunerando. Eu tinha uma brincadeira que a gente fazia na empresa, na emissão, que era assim: em alguns momentos, a gente tirava o César como nome no cap table e colocava, né, o nome da minha esposa e dos meus filhos. Para justamente mostrar. E até, o César era o CEO, eu era o CEO, sócios, e é o que eu estava fazendo para aqueles sócios, porque se eu faltasse, né, ou seja, eles que seriam sócios, né? Então, eu estou trabalhando bem para estes sócios, né? Isso era legal, porque ajudava a gente a discriminar um pouquinho qual era o meu papel em determinadas situações. Então, isso é importante, a gente tentar criar mecanismos para nos ajudar a saber o papel que eu estou adotando, né? Então, receber um bônus, eu acho que é interessante. Receber um stock option. Cara, eu acho que dá para usar de um founder receber stock option, porque, teoricamente, ele é o maior concedente de participação, porque ele é um majoritário, principalmente no começo, ele tem uma participação maior. Então, é natural que ele forneça até mais participação para se compor um stock option plan. Mas não me agride se eu tiver que pagar parte desse stock option plan para os founders. Em que situações não me agride? Quando eu tenho que, por exemplo, fazer um recap, né? Eu tenho que ajustar o cap table da empresa, ele não está muito legal, e eu atribuir isso um pouco mais para o founder, né, por metas e tudo mais, e a gente fazer um ajuste. Mas não é tão natural. Não é tão natural. Então, de um executivo normal, eu diria que salário de acordo com o mercado, compatível, ok, tem que ter. Bônus, também não vejo qualquer problema. Stock option, casos excepcionais que não faz parte da remuneração do executivo, né? Você pode usar a remuneração do executivo para aumentar a participação dele via stock option, mas é muito mais um problema que você tem societário de cap table que você vai ajustar. Então, eu diria que, né, para dar essa visão aqui, eu diria que a gente está falando nesses 3 cenários aqui da remuneração do pacote de remuneração do founder, tá? Boa. Você fez um belo catch-up, eu acho que para quem se interessar mais pelo assunto, ali por volta do episódio 102, 103, a gente fez um episódio, tá recente, né, sobre a remuneração de founders, que cada item desse que você falou agora, a gente entrou em muito mais profundidade, portanto, founders que estão nos ouvindo, estão em momento de construir a sua remuneração ou de negociar a sua remuneração com outros founders, acho muito importante ouvir esse outro episódio, mas o César resumiu bem, eu acho que isso dá um pouco da tônica do que a gente quer tratar aqui, né? Eu vejo, César, assim, 2 desalinhamentos de expectativa já de largada, assim, na vida de muita gente que vai empreender. Uma diz respeito ao tempo que leva e outra diz respeito ao que a gente vê de valuation por aí. Quando eu digo tempo, normalmente a pessoa que vai empreender, ela fala assim, não, eu entendo que vai levar um tempo. 1, 2 anos, eu consigo viver bem. E o que eu quero trazer à tona é que se você está calculando 2 anos, pode colocar 10. Otimista demais. Otimista demais. Você fala, não, eu consigo me apertar 1 ou 2 anos de carro e tá tudo bem. E é muito mais do que isso. Vai ser em 2 anos, talvez, se tudo der certo. Se você pegar todos os sinais verdes na sua jornada, talvez em 2 anos você já tenha construído uma remuneração decente. Mas na maioria dos casos leva mais tempo do que isso. Porque você começa a acertar e uma hora dá errado, você volta. Pega o meu caso, por exemplo. Eu fui por quase 5 anos com a Saiteína, eu cheguei a construir uma remuneração decente com a Saiteína. Mas chegou um determinado momento que eu percebi que não era aquilo que eu queria da minha vida e que se eu quisesse me dar a chance de reconstruir um negócio mais interessante do que a Saiteína, eu teria que estar disposto a dar um step back na minha vida pessoal. E aí, empreendendo de duro, novo, né? É duro pra caramba. Não tem conversa de falar assim, eu vou migrar exatamente com o mesmo salário que eu tinha aqui pra cá, porque a nova empresa não tinha a mesma base de receita que a Saiteína tinha. Então tive que me virar de novo, já mais velho, já com mais filhos. E dentro dessa jornada tem um item importante, que a vida dos founders e das founders se transformam 5, 10 anos. É muito tempo. E nesse ínter, imagina que você se jogou nessa jornada com 25 anos. Solteiro, talvez ainda morando com os pais ou morando num quarto e cozinha ali com um custo de vida muito baixo. 5, 10 anos na jornada, você casou, teve filhos, você passou a dividir as expectativas de vida com outra pessoa ou com outras pessoas, e aí o cenário ele muda drasticamente, né? E eu acho que isso é um ponto que a gente pode pensar ou não, né? Também esse compartilhamento da vida, que eu acho que é um ingrediente. Mas eu queria falar também da questão do valuation, que é muito importante todo mundo entender
que o valor da empresa que é atribuído no caso de uma rodada de venture capital, ou às vezes para, né, compor um cap table ali, para criar um stock option, o que quer que seja, normalmente é atribuído um valuation que ele não é fictício, mas é como se fosse um valor digital, porque se não tem alguém realmente colocando uma proposta firme ali de compra, aquilo é um valor ainda hipotético, né? Foi feito estabelecido um valor para a entrada de um novo sócio ou para a saída de um sócio que é só um marco ali para estabelecer um valor. E o que eu acho que muita gente não entende, principalmente quem só acompanha o mercado de startups por noticiário, é entender que muitas vezes uma startup que teve ali um valuation anunciado de 100 milhões de reais, por exemplo, numa rodada, que aquele dinheiro não foi para o bolso das pessoas que estão empreendendo. Portanto, tem muita gente que pensa assim, poxa, olha, eu li uma matéria de uma startup que foi fundada em 2019 e hoje ela já vale 100 milhões de reais. Aquela startup ela pode ser reduzida a zero de valor em questão de um ano. E o fato de ela valer 100 milhões de reais no papel agora não significa de maneira alguma que aqueles 100 milhões estão indo para o bolso dos sócios, né? Então eu acho que isso também é uma questão importante que faz com que esse dinheiro seja como se fosse um dinheiro futuro na vida desses empreendedores. E pode ser que no momento que a liquidez acontecer, aquela empresa não estava valendo 100 milhões, pode estar valendo mais ou pode estar valendo menos. A questão do dilema, né? Ele não está só vinculado à expectativa do empreendedor. Eu acho que o empreendedor ele se sente, né, trabalhando e fazendo jus a ter um salário maior. Ponto. E ter uma remuneração maior. E ele, quando se vê nesse dilema de que, cara, vai demorar 10 anos para eu ganhar alguma coisa, ele quer, de alguma forma, construir para continuar motivado e tudo mais. Então, é fácil a gente identificar o incômodo do lado do empreendedor, né? Porque ele fala, cara, eu tô trabalhando pra caramba aqui, tá demorando e eu preciso construir minha vida vai mudando, as fases da vida vão mudando, ele vai casar, ele vai ter filhos, ele vai ter outros compromissos e assim por diante ele vai construindo a sua necessidade. Agora, eu queria olhar, pensa do lado do investidor, como que o investidor pensa nisso, né? E quando os founders vêm com esse dilema para mim, eu sempre falo, né? Olha do lado do investidor, né? Do lado do investidor, ele fala assim, cara, beleza, eu topei botar um dinheiro pelo valuation que a gente definiu, coloquei. Cara, o founder tá lá construindo, ele é o principal sócio desse negócio. Cara, se ele começar a tirar tanto dinheiro assim da empresa, cara, talvez isso vire um lifestyle business para ele. Um business confortável para ele, tá ganhando um dinheirão, tá ganhando um dinheiro bom. Ele vai parar de perseguir um crescimento muito agressivo, porque para ele já tá bom. Será que ele não vai parar de perseguir? Ou seja, então aí são fundos que trabalham, é um pensamento, não vou falar os fundos, né, mas é um pensamento do investidor que pode ter, de que, cara, talvez seja melhor deixar o cara mais corda no pescoço mesmo, um negócio, né, mais sufocado. Founder bom é founder endividado. Founder bom é founder endividado, você vê essas frases, né? Então é normal você ter esse tipo de postura, porque eu não acho que isso não seja legítimo, tá? Eu posso não concordar, mas eu também não vou tocar fogo em quem pensar dessa forma. Eu acho que é uma forma de raciocínio que está perfeito, ou seja, você pode tirar o incentivo, né? É que isso não é um incentivo, isso é uma punição, né? Sim. É quase como uma punição, não é muito incentivo, né? Você deixa o cara meio que punido e por conta disso você acha que ele vai correr atrás, né? Se você tem um founder dessa forma, né, que pensa dessa forma, ou se você é o founder que pensa dessa forma, ou seja, diminuiria o seu ritmo porque você está recebendo uma grana maior e você ficaria muito mais tranquilo, cara, aí a gente tem um problema. Né? Então aí, muito provavelmente, o fundo errou no founder. É isso que ele deveria falar, porque um founder que vai se manter satisfeito só porque está recebendo um salário bom, cara, isso para mim é um grande problema. O que a gente quer é que seja um founder que tenha ambição e que corra atrás dessa ambição. Se você tem um founder que se satisfaz e para ele está muito bom e tal, sim, você tem uma expectativa completamente diferente do lado do fundo. Vamos falar uma outra situação. O fundo fala que, não, beleza, eu topo pagar para ele a mais. Topei, mas a todo momento ele quer alguma coisa nova, ou seja, a empresa não está crescendo, mas ele está recebendo o salário dele, né, as coisas não estão ocorrendo e eu estou vendo que ele está se esforçando, mas ele está... A pergunta que eu faço é, se você diminuísse o salário dele, você ia fazer ele trabalhar mais? Provavelmente não. Talvez não. Se você tem um founder que, se você diminuísse o salário dele, ele trabalhasse mais, aí você tem um problema. Né? Porque se ele não está sabendo ser o fiel na abundância, né, ou de repente ele está recebendo a mais, né?
não é diminuindo que você vai conseguir tirar mais dele, né? Uhum. Ah, não, ele vai correr mais atrás, ele vai... Cara, não sei. Acho que o efeito tende a ser o contrário, é capaz do cara desmotivar de vez. É. E aí, o que, que você faz também? E aí vamos pensar que a gente acorda que eu vou tirar, então, cara, não vou pagar bônus, não vou pagar nada. Né? Não vou autorizar, não, cara. Você tem que viver com esse salário que a gente tinha combinado e pronto, né? Cara, você pode criar uma situação tão ruim para o founder, que é um founder com preocupação lá de que ele não está conseguindo pagar as contas dele, não sei o quê. Você pode criar uma situação tão ruim. Ou uma situação de que ele não consegue usufruir um pouco daquilo que ele está gerando, que talvez se ele receber uma proposta de trabalho em outro lugar, aí que você vai perder todo o seu investimento. Sim. Porque talvez ele vai falar, cara, eu vou lá, o iFood me ofereceu uma grana lá para virar diretor lá, tô indo lá para o iFood. Ou assim, ou já que a jornada aqui já não tá muito boa, vai ficar ainda pior, cara, talvez seja a hora de eu encerrar essa jornada e começar uma outra. So sorry, tô indo embora e vai para outra jornada. Então, ou seja, olha o dilema do investidor, né? O dilema do investidor é o seguinte, o investidor pode dar uma de durão e, cara, eu já botei a grana no cara e ele que agora se vire e cara, e ele Se tem ele que não fazer... quiser, a gente põe outro aqui. a gente põe outro, tem cara que é meio brucutu, assim, que acha que a vida funciona dessa forma, né? Isso não funciona. Esse tipo de... Ou se o investidor fizer isso, ele pode estar depondo contra o próprio patrimônio dele. Uhum. Então, o dilema dele é, eu não quero... Lógico, ninguém quer... Se você botar numa situação de conforto extremo, pode acontecer de os incentivos estarem muito penalizados, né? A gente faz isso na área comercial, né? A gente tem um salário fixo e um bônus, né? Vinculado à comissão, vinculado à performance e tudo mais, né? Então, esses incentivos, eles precisam estar muito bem ajustados. Mas eu acho que eles precisam existir. O incentivo não pode ser só porque você é sócio, então você vai ganhar lá na frente. Agora, qual é o limite? Eu acho que o limite não pode ser um negócio exagerado. Porque se for um negócio muito exagerado, ele pode gerar, do ponto de vista do founder, um pouco de sossegar. Uhum. Então, o cara ganhar milhões em bônus ali e não ter nenhum compromisso com o crescimento vinculado a isso, pode gerar um incômodo. Então, eu acho que tem que ter todas essas políticas, elas precisam ter contrapartidas para os dois lados se sentirem, né? Ou seja, cara, eu vou te pagar isso, desde que você cumpra aqui. E aí eu acho que você começa a acalmar um pouco os ânimos ali do investidor, porque o investidor tem que entender que enquanto eu tiver você engajado e animado com o negócio, poxa, você vai render bem para o negócio. Agora tem que calibrar isso muito bem. Então eu gosto de olhar para esses dois lados. A gente olha muito o lado do founder, claro, como uma injustiça do ponto dele, de que ele está ali, né, ficando pobre e tudo, mas tem que olhar do ponto de vista do investidor como ele tem que encarar, ou como que isso tem que ser vendido para ele. E aí essa conversa que muitas vezes não é muito boa, ela não é muito estruturada, entendeu? Entre o founder muitas vezes ele deixa estourar, ele deixa esticar tanto essa corda, que chega uma hora que ele fala, cara... Não dá mais, estoura. tô todo endividado. Ou o que ele faz? Não usou o melhor momento. Que isso é muito comum, que vai estourar justamente no momento que não tem o que fazer da empresa. E aí tem founder que é um pouco mais sem noção, que ele acha que o investidor tem que botar mais dinheiro na empresa para pagar o salário dele. E não vai conseguir. Sim. E aí você cria uma ruptura entre o investidor e o founder, né? Então é um assunto espinhoso, tá? Uhum. Eu vejo assim, no começo da jornada, é natural, e principalmente o founder deveria entender que durante os primeiros anos, por mais que ele quisesse que fosse assim, o maior foco da empresa não é construir a remuneração dele. E eu entendo a necessidade porque eu me vi 2 vezes empreendendo e com essa necessidade. Fala, cara, o meu foco número 1 é fazer essa empresa me remunerar, porque senão eu vou ter que voltar para o mercado. Só que do lado da empresa... O foco dela é construir produto, é ter clientes, né? Então, quem está olhando para os interesses da empresa vão brecar um pouco essa questão do founder. O próprio founder, como acionista, tem que ter esse nível de entendimento. Então, eu acho que o cenário dos primeiros anos, ele tá meio que dado. Se alguém tinha expectativa de que ia ganhar muito bem nos primeiros anos, entrou nesse game com a expectativa totalmente desalinhada. Aonde eu acho que começa a ficar difícil de resolver esse dilema é mais ou menos no meio da jornada. Quando a startup já tem ali seus 5, 10 anos, ela já não é mais uma wannabe a empresa, ela já se tornou uma empresa, ao mesmo tempo ela não tem ainda um cenário de liquidez e os founders eles ainda eventualmente estão com salários meio, né,
deixando a desejar, né? Eu acho que aqui é o cenário onde, quer dizer, se o founder no começo da jornada ele tava com o sentimento errado de que, pô, isso eu sou rico a valor futuro, tá errado. Mas no meio do caminho, você já começa, eu posso falar isso com conhecimento de causa, de quantas vezes eu refletir assim, cara, eu não consigo dar um passo na minha vida pessoal aqui, sei lá, de assumir um compromisso novo ou de trocar de carro, mas eu sei quanto valem as minhas cotas. E a conta que você começa a fazer é falar assim, cara, se eu estaria disposto a abrir mão de 10%, de 20% do total de cotas que eu tenho, ainda assim o meu bônus futuro ia ser tremendo, tá ótimo, em prol de eu ter uma vida um pouco melhor. E acho que esse seria um exercício legal de a gente explorar. Eu deixaria ele um pouco mais pro fim, mas eu queria trazer um pouco à tona também o sentimento assim de meio de jornada que bate no founder, que é, poxa, eu acho que eu não ganho tudo que eu poderia ganhar aqui onde eu tô hoje, mas diferente de um emprego, porque quando isso bate no estômago e você tá empregado, você fala, pô, se você é tão bom quanto você acha que é, vai ganhar isso no mercado, né? E eu falo isso às vezes para alguém que trabalha na minha equipe e fala assim, Rick, eu acho que deu para mim aqui, cara, eu acho que eu ganho muito pouco e eu poderia estar ganhando mais no mercado. Eu digo, mas você se vê preso, o que é contraditório, né? Aí tem um outro dilema, que a gente não vai explorar ele aqui, mas a gente associa empreender muito a um ato de liberdade, né? Quase que, empreendi, fuck off, entendeu? Não tenho mais chefe, vou ser rico, sou dono do meu próprio destino. E depois você se vê tendo chefe, digamos assim, porque você pode ser CEO da empresa, mas você tem o conselho, você tem os clientes, você tem os investidores no qual você presta conta. Então, se você achava que você ia ser patrão da sua própria vida, já estava enganado. O rico a gente já falou, né? Não vai ficar. E você não pode trocar de jornada a hora que você te der uma insatisfação. Você fala, vou abandonar isso daqui, vou pegar um outro emprego que vai me remunerar melhor. Você está ali, de certa forma, preso ao ativo. E você só conseguiria sair dele de duas formas. Ou você vai encontrar uma liquidez para sair bem, para sair pela porta da frente, ou você vai procurar ali o sócio e falar, cara, preciso de alguma maneira de cair fora, porque isso tá me fazendo mal, sei lá, preciso ser substituído aqui. Provavelmente não vai ser uma saída muito amistosa. Você tem naquele momento assim, eu tenho todas essas obrigações, eu tenho uma baixa probabilidade de fazer um exit, né? Ninguém talvez vá comprar a empresa naquele momento, ou comprar a minha participação, porque até muitas vezes você é o majoritário ainda, então não tem como sair. A empresa precisa de você, os investidores também, mas de alguma forma eles têm também algum mecanismo para prender você de não aumentar seu salário sozinho, é uma governança normal. Fora o vesting, né? Muitas vezes você está revestindo as suas cotas, ou seja, se você decidir sair no segundo ou terceiro ano, você ainda abriria a mão de boa parte. Você tem o revesting, você tem uma série de compromissos que estão ali te deixando nessa sinuca de bico aqui, né? Assim, você está insatisfeito, é insuficiente e você é dono de um negócio, mas que você não pode mexer. Né? Então é super complexo. Por isso que o acordo ele é muito importante. Muito empreendedor que meio que fecha os olhos só porque está entrando dinheiro e não se atenta a esse cenário e como que ele vai se ajustar e se adaptar. Ou, não, fica numa promessa, no futuro a gente conversa isso. E aí você tem até cláusulas em contrato que te impedem de ajustar essa questão do salário, né? Agora, eu sempre volto para o ponto, ou seja, se você tem uma boa comunicação com seus stakeholders, né? Ou seja, seus investidores e tudo mais, no conselho, e você consegue demonstrar o quanto aquilo, né? Você não precisa abrir sua conta e seu extrato bancário e mostrar que está gastando mais ou menos. Mas se você conseguir mostrar que a empresa tem capacidade para aumentar um pouco e que aquilo é compatível com o que o mercado está pagando para outros, é uma conversa que começa de uma forma saudável. Sim. Se você tiver muito problema nesse ponto, cara, aí o problema foi mais embaixo, porque daí você talvez escolheu o sócio errado, né? E aí você está realmente em maus lençóis. Mas, de alguma forma, do outro lado, e nesses momentos de conflito, você precisa botar alguém para intermediar, né? Quando tem essas divergências muito grandes, tem que colocar alguém ali para fazer uma conciliação das partes, né? Mas se você for pelo lado de qual é o risco que existe para o investidor de ter você como founder insatisfeito, se ele tiver essa consciência, ele vai abrir para conversar, para querer saber como é que vai fazer e tudo mais. Lembrando, desde que você não queira ficar rico da hora, né, do dia para a noite. Você está querendo fazer uma construção
de remuneração, né? Eu acho que é esse o ponto. Quando a gente fala, né, no título do episódio diz, né, founder rico, né, no futuro e pobre no presente, Uhum. né? Na vida real, né? Cara, o pobre na vida real não é certo. Uhum. Rico no futuro, mais do que certo. Agora, não pode ser rico no futuro e rico no presente. Talvez aqui, eu acho que tem que ter um equilíbrio para poder mostrar para o investidor que você está com committed, né? Você tá com skin in the game ali, você está com o compromisso com ele de que, cara, eu vou construir um negócio para todos nós ganharmos porrada e eu vou ser um dos maiores beneficiários disso. Uhum. Né? Então, essa construção, ela é muito aos poucos, né, Ricardo? Eu acho que a questão que vale a pena a gente tentar trabalhar é um pouco assim, o estágio da startup, ela define muito de todos esses mecanismos que a gente está falando, né? Uhum. Então, se é o early stage, cara, talvez você vai receber a menos mesmo, você vai ter uma série de... Talvez você não vai ter o bônus, que a empresa nem resultado Não tem gera. condição. A liquidez está distante pra caramba, porque você não construiu ainda a empresa que vai ter valor para ser vendida lá Sim. na frente, né? Ela não tem recurso, ela não tem dinheiro, porque isso é uma coisa interessante. Numa empresa não early stage, uma empresa mais madura, né, uma empresa que já está num série A, num série B, não é nem um pouco agressivo a empresa está consumindo caixa e você está pagando bônus para todo mundo. Então, ao cenário, né, para a gente deixar bem claro, o cenário é, eu tenho uma empresa que está consumindo caixa, então série B está consumindo milhões de caixa, e mesmo assim você remunera os executivos da empresa, que pode incluir inclusive os founders, você paga um bônus para todo mundo, mesmo a empresa. Mas você paga o quê? Vinculado à diminuição desse burn, você paga vinculado ao crescimento que a empresa teve e tal. Uhum. Investidores mais maduros, eles não veem isso como um problema. Só que no early stage parece que a gente tem um pouquinho mais de conflito. Sim. Nesse negócio, porque é como se fosse assim, eu botei R$1 milhão lá no cheque anjo, né? Você pegou um monte de gente e você colocou R$1 milhão, e você colocar ali que a remuneração do founder anual vai ser de R$1 milhão, peraí, cara pálida, Uhum. né? Como é que eu botei o dinheiro então só para pagar o seu salário? Né? É natural que ele tenha esse questionamento. Então, a depender do momento da empresa, você vai fazer uso dessas fórmulas, né? Seja um salário adequado ao mercado, ter bônus e tudo mais. E aí que você pode tentar definir. Por exemplo, eu não acho ruim definir com triggers pelo crescimento da empresa mesmo. Fala, ó, quando a empresa crescer em tal ponto, a gente pode conversar sobre a minha remuneração, beleza? A gente vai ajustar e quando a gente chegar em tal estágio, poxa, eu quero ser elegível ao bônus também. Né? Então, é um tipo de conversa que é muito legal. Agora, tem gente que vai querer, não, isso tem que estar no contrato. Cara, se você for colocar todas as condições em contrato e precisar toda hora usar o contrato para uma coisa lógica você conseguir construir, é muito ruim. Sim. Então faz a lição de casa. Você está entrando com um sócio, conversa com ele sobre essa situação, como é que ele vai agir nessa situação, vê como ele agiu com outros empreendedores, né? Que ele já tem empreendedores no portfólio dele, né? Tenta entender como é que esse investidor pensa essa situação e como que você quer fazer. Se você achar que não tem muita conversa com ele, não vai ser legal, ou você coloca em contrato para ficar uma regra clara, ou se não, talvez não seja um investidor bom para você. Ele só tem o dinheiro, mas ele vai te dar dor de cabeça lá na frente. Perfeito. Né? Então, você vê que é um cenário, é uma situação que é super legal até para você validar a tua relação com o fundo e você impedir que problemas futuros ocorram muito graves. Né? Me parece que assim, a problemática ela tá muito mais na meiuca da jornada do que nos extremos. Vamos dizer assim, acho que no early stage é muito difícil que a remuneração dos founders, para não dizer impossível, vão deixar esses founders ricos, nem é o propósito, e volto a reiterar, se entraram no jogo achando que no primeiro ou segundo ano ia ficar rico, entrou no jogo errado. Ao mesmo tempo, nos primeiros anos, o gás está renovado, o pessoal está com super energia, a gratificação vem de outras formas, né? A gente já falou disso, pô, é o primeiro cliente, conquistei a minha primeira rodada, tem tanta coisa acontecendo que os indícios de sucesso vão muito além do que só a remuneração na pessoa física. Ao passo que no outro extremo, um founder de série B é esperado que já tenha construído uma remuneração bacana e já tenha resolvido uma boa parte da sua vida, porque eu não vou dizer que é mandatório, mas é muito possível que ou na série A ou na série B já teve um pequeno evento de liquidez ali em forma de secundária para ajudar esses founders a resolverem um pouco das suas vidas. Talvez não seja uma secundária que vai fazer esse founder mudar
bruscamente de vida para um socialite, mas talvez ele quitou o apartamento dele, conseguiu pegar um carro do ano, paga a escola dos filhos e está um pouco mais tranquilo para aguentar a jornada. Mas a gente sabe que Série B é exceção da exceção. Se a gente não consultou estatísticas agora, mas se for chutar aqui, diria o quê? Do total de startups, quantas chegam até Série B? 1%? 2%? No Brasil, talvez até menos do que isso, né? Sim. Só que tem uma meiuca, que acho que é onde está a maioria, talvez eu seja um pouco enviesado, porque a maior parte do meu relacionamento já não é mais essas startups de early stage, de primeiro ou segundo ano, e nem startups que chegaram na série B. A maioria dos meus colegas, e não são poucos, talvez eu tenha uma centena, esteja próxima de centena de amigos founders que eu tenho próximo, estão na meiuca, passaram claramente de fase pré-seed, mas não chegaram num série B. Alguns continuam crescendo, outros andam de lado, a maioria estão em um bom ativo, em uma boa empresa, mas vivem esse dilema. Sim. E aí eu acho que te convidar para fazer um exercício aqui, vamos tentar estressar, vamos usar números hipotéticos aqui para a gente conseguir montar um cenário que eu acho que muitos founders que nos escutam vão se enxergar. E aí queria ver se você consegue, com a sua criatividade aí, ajudar a descascar esse abacaxi. Vamos imaginar que a gente tem um founder ali, que ele tem uma startup que vale 50 milhões e ele detém 20% de participação, ou seja, no papel ele tem 10 milhões ali em forma de ações naquela empresa. Mas é um dinheiro futuro, claramente aquela empresa não está numa janela de liquidez agora, ele sabe que vai levar 2, 3, talvez mais anos para ele ter a chance de realizar ali a empresa dele. E hoje esse camarada tá vivendo, sei lá, com 5, 10 mil reais por mês ali, vendendo um almoço para comprar janta, acalmando os ânimos dentro de casa ali, com família, etc., segurando. Mas começa a ficar uma conversa um pouco difícil de controlar as expectativas, sempre prometendo um sonho futuro. Do tipo, não, a gente ainda vai ficar, poxa, mas por quanto tempo a gente ainda vai ficar nessa pendura, né? Então fica nesse dilema. O que eu imagino que seria um cenário ideal, mas que eu não vejo isso acontecendo, e se eu tivesse dentro desse cenário, seria o que eu tentaria buscar. Se eu falasse assim, poxa, no lugar de ter 10 milhões daqui 5 anos, eu estaria disposto de abrir mão de uns 3, 4 milhões desse dinheiro futuro para ter que seja 1 milhão agora. Porque com 1 milhão agora, eu quito apartamento, eu faço um colchão aqui em casa, fico um pouco mais tranquilo com o crescimento dos meus filhos, etc. Eu tenho basicamente um dinheiro que eu não vou levar uma vida de galã, mas eu tenho uma vida, poderia até ser menos de 1 milhão, né? Eu dei um chute aqui. Ou seja, eu tô falando que eu estaria disposto a trocar um upside maior futuro por um dinheiro presente que eu sei que eu tô sendo penalizado dentro disso, mas me parece, como founder, muito mais razoável eu viver os próximos 5 anos com um certo conforto e não dar uma porrada tão grande lá na frente, do que eu viver da pendura os próximos 5 anos para dar essa porrada lá na frente. Só que me parece uma conversa difícil de conjugar ali, porque se você for falar em liquidez intermediária, sem ter uma rodada acontecendo, sem ter um comprador, ou sem ter a empresa ter caixa para realizar, fica um papo de louco, né? Na minha opinião. Então, é de fato um dilema a ser resolvido, né? Sim. Como que você vê, assim, existem formas criativas de resolver isso? Acho que tem algumas formas, sim, Ricardo. Vamos pensar assim, pode ter esse caso da secundária, né? Como você falou assim, alguém interessado em comprar uma participação ali pequena do founder que vai dar uma liquidez para ele e isso dá uma sobrevida ali para ele fica pelo menos tranquilo que colocou algum dinheiro ali no bolso, né? Uhum. Então eu acho que isso é viável, né? Mas tem algumas condições ali que precisam existir, né? Primeiro que precisa ter alguém querendo comprar. Poderia ser um sócio já interno da sociedade ou poderia ser um sócio Poderia. externo, só que daí os sócios precisam aprovar essa Tem que entrada ter o de um direito de novo sócio. preferência, provavelmente, deles quererem, né? Se eles aceitam, né? Ou seja, uma venda de participação de um sócio, de um founder, é sempre uma cláusula bem restritiva dentro dos contratos de investimento, né? Então tem uma série de regras que vão ter que ser obedecidas através disso. Mas isso é uma coisa que dá para se construir. A questão é, existe apetite para isso? Tanto do investidor que já está dentro de casa, quanto de alguém externo para fazer uma secundária? Outra coisa, qual é o impacto disso no plano dos fundos que estão ali, né, dos investidores que estão ali nessa empresa? Porque, no final das contas, você está diminuindo a participação do founder. Isso
pode resultar em ele estar menos engajado, eventualmente, né? Pode ter um cap table ali, ele ficar menos relevante ainda no cap table e, cara, ficar mais desincentivado ainda a sair. Eu já vi gente que fez o seguinte, ó, falou, cara, eu compro com incentivo, te dou uma liquidez e vamos fazer o seguinte, cara, se você realizar tal e tal e tal meta ou crescer pra caramba, parte disso eu retorno pra você. Você me paga a um juro, alguma coisa, esse dinheiro que eu te adiantei, e você retorna boa parte da participação para você, fica uma parte só comigo, tal, ou seja, você pode construir e colocar um trigger ali de incentivo para ele poder recuperar a participação dele. Uhum. Então isso é uma forma que eu também já vi construir. Mas se você não tiver essa condição, e o normal que eu vejo numa situação dessa é perguntar o seguinte, cara, você está tocando a empresa, você sabe dos números da empresa, beleza, eu estou tranquilo se você construir dentro da empresa a viabilidade de ter essa diferença na sua remuneração, que provavelmente ele vai falar o seguinte, eu não vou te dar 1 milhão no Cacau, mas eu vou te dar a possibilidade de você construir nos próximos X anos, nos próximos 18 meses, 12 meses, 24 meses, um extra no seu salário de tal forma que você consiga, por exemplo, você pode receber um salário anual por ano de bônus, desde que você chegue em determinadas condições, de que você consiga entregar determinadas coisas, ou seja, ter uma contrapartida. Né? É mais natural porque aí o investidor não está tirando do bolso. O que ele está fazendo é o seguinte, falar, dentro dessa situação que a empresa gerou, ela própria criou condições para entregar isso para o founder. Você não mexe com cap table, né? Você pode, por exemplo, eu também já vi, foi diferente, eu vi uma vez isso, de que foi quase que uma conta de ajuste para o futuro, né? Ou seja, a empresa abriu mão de dar esse dinheiro para o founder. Então, ou seja, formas de construir tem várias, né? A questão é os dois lados quererem construir isso, né? Precisa ter a intenção da gente sentar e construir a coisa que for mais fair para os dois lados, a coisa que não desincentive, pelo contrário, e que não seja punitiva, mas que seja a criação de novos incentivos que geraram aquela possibilidade. Então é esse, ou seja, você precisa usar um repertório de coisas, existem várias possibilidades, mas é muito contextual, né? Sim. Depende do momento da empresa, dos founders, do investidor, se a empresa tem ou não condição de ajudar. Então tem muita variável envolvida, mas eu iria por essa linha nesse exemplo que você falou. Eu vejo em momentos anteriores, onde a gente estava vendo rodadas acontecendo com uma frequência maior, talvez a secundária em uma próxima rodada como um mecanismo, embora isso sempre foi tratado como tabu, tanto que muitos founders vinham me perguntar assim, Rick, em alguma das suas rodadas você conseguiu fazer secundária? E já adiantando aqui, respondendo não consegui fazer, e acho razoável, afinal as 2 rodadas que a gente fez pela Humper foi em early stage, tinha um plano muito claro de proceeds para o caixa da empresa, em outros planos envolveu M&A, saída de sócio que já estava desenhada para acontecer e tudo mais, e eu particularmente acabei não vendo, mas tinha expectativa, se a gente continuasse no caminho de levantar rodadas, talvez secundária seria um mecanismo, mas assumindo até o que a gente veio falando nos últimos episódios, a maior parte das empresas, pelo menos que eu acompanho, que eu conheço, não estão contando tanto com a próxima rodada, e aí isso tira da frente da trilha do founder um possível mecanismo que ajudaria ele a resolver um pouco da vida dele no meio do caminho. O que nos leva a crer que não vai ter jeito, ele vai ter que resolver na remuneração dele mesmo, né? Ou seja, em forma de prolabore, de bônus, que foi um pouco do exercício que você construiu, para que ele não precise buscar uma saída total da empresa, né? Buscar fazer, às vezes, a venda do ativo inteiro antes de ele estar maturado para que isso seja bom. Que seria o que alinharia o interesse de todos, né? Eu acho que se também... A gente já falou isso em outros episódios. Se a conta começa a ficar muito difícil para o founder de fechar e ele fica com a ideia fixa de que o caminho é vender a empresa, para os investidores também não é bom, porque ele pode ter vendido no timing errado. Para ele, principalmente se é um founder majoritário, talvez ele vá se resolver na vida. Ele fala assim, cara, eu sei que se eu ficasse mais uns anos, eu poderia capturar 50 milhões e não 5 milhões. Mas eu tenho oferta por 5 milhões agora, eu vou abraçar essa. Eu tenho, tem um caso real que eu conheço, lógico que eu não vou citar o nome dos envolvidos, né? Mas dá para... O founder, o sonho dele era ter o apartamento dele. E a empresa indo bem, andando bem, e ele não tinha condição de nem dar entrada direito no apartamento.
Ele chegou para os investidores falando que ele não estava, né, que ele precisava alguma coisa, os investidores foram um pouco duros e, cara, isso é um problema seu. Você quer, eu também quero. E aí o que aconteceu? Ele arrumou um comprador para a empresa. E aí, cara, não era a melhor compra do mundo. Mas Mas aí, pro founder resolveria a mas vida para dele. ele, cara, dava o ajuste do que ele queria e ele forçou a venda. Os investidores tiveram que engolir, porque, cara, tinha uma oferta, no contrato ele podia trigar a venda, ele foi e passou para frente. E, cara, e esses investidores se arrependem, porque eu não posso falar o que gerou essa empresa, mas essa empresa hoje é bilionária, cara. Essa empresa hoje é bilionária. E o cara, ele assim, ele ficou extremamente, assim, o investidor, né? Falou, cara, a gente perdeu a oportunidade de ser sócio de tal empresa porque a gente não soube, naquele momento, né, entender a necessidade do founder e construir com ele um caminho adequado. Então, existem casos reais de que isso não foi bem gerenciado. E ao não ser bem gerenciado, cara, foi uma destruição de valor para todos os lados. Porque até o founder, Claro. no final das contas, vendeu a empresa e depois ele saiu da empresa sem conseguir ir para essa jornada inteira que ela ficou gigante. Sim. Porque ele também teve que se desvalorizar porque ele já queria se livrar e por causa de um problema imediato. Enquanto que se todo mundo acertasse, teria saído muito mais barato. Mas muito mais barato. Né? E eles poderiam até ter uma participação mais relevante com esse próprio investidor novo que entrou, né? Então, isso é um caso real, ou seja, você precisa tomar cuidado que por causa de uma situação pessoal, né, você e os seus investidores podem estar destruindo o valor de tudo que Sim. vocês construíram. Isso aqui, para mim, é a principal dica. Muito bom. E antes de caminhar para os nossos ups and downs, eu queria trazer também assim, um ponto de vista de um founder. Eu não posso falar por toda a classe de founders, mas eu posso falar por mim e por grande parte dos que eu conheço. Eu não vejo em mim e em pessoas próximas de mim uma ambição de se tornar trilhardário, sabe? Eu não tenho ambição de um dia dirigir uma Ferrari, um Porsche. Eu definitivamente eu não entrei no jogo mirando isso. O que eu queria quando eu entrei nesse jogo era sair da corrida de rato e falar, poxa, eu quero um dia ter uma autonomia financeira e acho que empreendendo é um caminho para isso, de ter uma vida confortável e não viver minha vida inteira para pagar conta, até porque todas as minhas gerações anteriores que eu enxergo, terminando nos meus pais, foram gerações que viveram para pagar as contas do mês ali e sobreviver. E eu queria desenquadrar disso. Então, existe também, né, essa questão que muita gente deve pensar o tamanho da ambição de quem começou a empreender e achar que essa pessoa está buscando ser bilionária, quando não. Posso falar pelo menos assim, 9 a cada 10 founders que eu converso não entraram nessa com a ambição de ficar bilionário, e sim muito mais em atender uma expectativa que para mim dá muito orgulho de você falar, cara, eu construí uma empresa que para em pé, que gera empregos e que realizou a minha vida. Tá mais do que suficiente, né? Não preciso viajar para a Europa mês sim, mês não e andar de carrão por aí para eu ter essa convicção, né? Sim. Essa talvez seja, se essa expectativa está clara, isso ajuda muito, se você está evidenciando isso para os seus investidores, fica muito mais fácil a conversa. Você não está querendo ter o dinheiro para comprar um carro zero e de última geração E querer provar e alguma coisa para alguém por aí, provar né? para alguém. Né? Você está querendo porque é uma questão de justiça quase, né? Você está trabalhando uma questão de justiça pelo trabalho que você desempenha, né? Então, eu acho que aí a construção é muito mais fácil. Então você está perfeito na tua observação. Eu acho que se todo mundo pensasse dessa forma, a conversa já começaria Seria com mais 80% resolvida. Sim, Né? A gente só estaria discutindo na forma de fazer, perfeito. não mais no mérito. Essa é a forma de fazer, talvez responda, não dê a resposta que talvez o founder gostaria, que seria resolver de imediato, mas se a gente falar na forma, a gente constrói o caminho para chegar lá. Isso E aí. às vezes falar para esse founder, cara, não, vamos entender que não existe condições, seja o investidor comprando, ninguém tem interesse, a empresa não tem caixa, então você não vai conseguir esse $500 mil, esse 1 milhão que resolveria a sua vida agora, mas vamos entendendo que isso é o que vai te motivar, ou às vezes não é nenhuma questão de motivação, é uma questão de necessidade, construir aqui qual que é o caminho, em que patamar que a empresa tem que estar para que isso seja realizado, e aí é trabalhar todas as partes para buscar isso, fazer acontecer. Muito bom. Bora para os ups and downs? Puxa um primeiro down aí. Eu acho que a gente tem falado isso, né? Durante esse episódio inteiro a gente falou de muitos conflitos, né? Muitas falta de entendimento entre investidor e empreendedor, né? Eu acho que o problema é se calar e aceitar a situação. Vai chegar uma hora que isso vai estourar. Então, tenta tratar isso de uma forma muito natural. Isso é
uma coisa natural. Todo mundo trabalha para ser remunerado. O founder, quando ele se cala nisso e ele não quer conversar sobre esse assunto, ou o investidor também evita falar desse assunto, cara, para mim essa é a pior escolha, de você deixar a insatisfação crescer, né? E ela vai chegar uma hora que ela talvez seja quase que intratável. Para mim, esse é um perigo que todo mundo tem que mitigar. Vamos lá, para mim um down é, assim, definitivamente aquelas pessoas mais cartesianas que gostam de tudo certinho, de ter previsibilidade, definitivamente a carreira empreendedora não é a ser seguida por esse perfil, né? Tô falando, às vezes quem gosta de ter assim, poxa, eu quero saber quanto eu vou ganhar no meu primeiro ano, no meu quinto ano, para conseguir provisionar minha vida, escolher os próximos passos que eu vou dar. Eu posso falar por mim, eu casei já empreendendo e eu tive os meus filhos empreendendo e foi muito mais na loucura do que propriamente por um planejamento, porque talvez se eu parasse para fazer conta eu não daria esses passos na minha vida porque existe uma incerteza muito grande. Portanto, eu acho que quem vai adentrar essa jornada, a gente fala muito da resiliência que tem que ter por conta dos tombos inerentes que a vida empreendedora nos apresenta. Muitas vezes a gente relaciona isso aos desafios da empresa. Poxa, eu perco talento, o produto dá bug, o cliente vai embora. Sim, tem tudo isso, mas principalmente a remuneração nos primeiros anos, ela tende a flutuar. Às vezes você consegue construir um patamar, depois volta, e para uma vida compartilhada com múltiplas pessoas, isso é muito difícil. Então, eu não estou desencorajando as pessoas a fazerem, mas eu acho que tem que ter um cuidado extra, né? Empreendedorismo e mais vida familiar juntos é super possível, acho que o César é prova disso, eu sou prova disso, conheço várias outras pessoas também, mas tem que ser feito um exercício ainda mais meticuloso para ver como que a conta vai fechar, para que aquela pessoa que já tem família e decidiu ir pelo caminho empreendedor não precise abandonar ali logo no primeiro ano, porque de largada viu que a conta não ia fechar, ou ela ia ter que fazer a escolha, ou persisto com a empresa e minha família passa fome, ou escolho ficar com a família e mato a empresa. Sim. Vou puxar meu up aqui. Meu up é simples, né? Quando os envolvidos conseguem separar o papel do founder, né, do fundador da empresa e o papel, né, e sócio do papel do executivo, eu acho que a conversa ela é bem facilitada. Mas quando a gente coloca junto, a conversa ela se mistura. Então eu acho que quem consegue praticar isso e fazer uma conversa a partir dessa premissa tende a ser mais razoável na análise, no formato e como que isso deve ser construído. Então, eu gosto bastante dessa prática. Vamos lá, para mim um up é quando o ambiente ali da sociedade, entre os próprios founders, entre founders e investidores, é um ambiente de confiança que possibilite as pessoas deixarem claro quais são os seus contextos. Porque se a gente tentar levar tudo pelo pro forma, realmente, na maior parte dos contratos, os investidores têm um poder de arbitrar ali e muitas vezes falar pro founder, cara, a remuneração vai ser isso, não tem cenário de liquidez e fique com isso e tá tudo bem. Mas muitas vezes, se o cenário pro forma for praticado, ele vai inviabilizar que os fundadores persistam no negócio. Portanto, eu acho que tem que, em muitos casos, entender qual que é o contexto e o que pode ser feito dentro daquele contexto. Já vi soluções criativas, eu já precisei passar por soluções criativas e às vezes eu, como sócio, fazer um empréstimo com a empresa para me capitalizar na física e isso retornar mais lá na frente, seja para uma forma futura de voltar quando eu realizar a minha parte, ou seja, uma forma de a empresa me adiantar algo para eu conseguir me resolver agora e mais para frente isso vai sendo descontado de mim. Mas eu quero dizer que em muitos casos o Proforma não vai ajudar e para mim é um up quando você consegue levar para o lado da confiança entre os sócios e estabelecer algo que está extracontratual ali para conseguir trazer conforto para todo mundo. Muito bom. Fechou? Fechou, cara. Valeu, até o próximo. Até.